Prontinho. Então, continuando as nossas conversas, né, junto com as exposições de Kardec, hoje, na questão número 69 do Livro dos Espíritos, Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos: por que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que a de outros órgãos? Sinceramente, isso é uma pergunta que eu nunca, sendo médico, eu nunca pensei na minha vida. Também nunca perguntei. Mas o espírito respondeu: o coração é máquina da vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Bom, pelo menos agora eu fiquei feliz, porque é exatamente o que eu penso também. Né? É aquela história, dentro de um... Se a gente pensar num relógio com aquele monte de engrenagenzinha, qualquer uma que você tire, em definitivo, ele para de funcionar. Não tem uma só que faça ele funcionar ou deixe de funcionar, que é o nosso caso. Se você parar o coração, o nosso corpo desencarna. Mas se você parar, de alguma forma, bloquear os seus pulmões e não respirar, você também abandona o seu corpo. E vários outros órgãos, individualmente, se você fizer com que ele deixe de funcionar totalmente, seu corpo entra em colapso. Mas vamos ver o que o Miramês disse sobre isso. Máquina divina. O coração é uma máquina divina que corresponde às exigências dos dois planos da vida. Ele é um músculo cuja sensibilidade ultrapassa todas as deduções da ciência humana, porque atinge a ciência espiritual. Todos os órgãos são sensíveis ao carinho. Bonitinho isso. Todos os órgãos são sensíveis ao carinho. Esse fato foi comprovado por muitas experiências. No entanto, o coração é muito mais que todos eles, acudindo ao pedido da mente, que com imediata presteza, principalmente quando se fala a ele com afeto, porque o amor faz mudar o seu próprio ritmo. O centro de força cardíaco é responsável pela vida desse órgão sublimado, onde o espírito repousa parte de suas forças, as quais são transformadas em sentimentos que o Cristo tenta educar na sua profunda sabedoria. A vida é engenhosa. A vida é engenhosa. Na engenhosidade, a vida é engenhosa. Na engenhosidade, caramba, me perdi de novo. A vida é engenhosa na engenhosidade do amor de Deus, que nos cerca e nós somos eternos alunos na escola universal do nosso Pai, que está nos céus. Certamente que o coração não é o único órgão vital, pois ele faz parte de um conjunto para que a vida humana se expresse, servindo ao espírito para que este cresça diante do Senhor. No entanto, pode-se dizer em que, se tratando das coisas materiais, que o coração é a sede do amor, de sorte de se manifestar por todo o corpo. Todos os órgãos vivem em harmonia, sustentados por fios invisíveis do amor que parte desse fulcro de luz. A ciência oficial da Terra tem muito a aprender sobre esse assunto. E os terapeutas do mundo deveriam procurar se instruir na filosofia do amor, como coadjuvante divino para a cura de todos os enfermos.
Mesmo os animais irracionais, tudo que existe responde ao carinho, como troca indescritíveis no regime dessa virtude incomparável. O coração do feto começa a bater no ritmo do universo, com apenas quase 3 semanas de vida, pelo impulso da força vital que acorda o micro-homem para uma vida na dimensão física. É a luz que se acende nas entranhas da mãe, pelo amor de Deus, usando os recursos do chakra em movimento. Devemos, de vez em quando, conversar com o nosso coração, da maneira que Jesus ensinou quando instruía seus discípulos, para orarem sem parecer escândalo diante dos outros. Ele sente o que falamos, mas antes eduquemos a voz e aprendamos a conversar com amor. Devemos entender que os nossos atos de cada dia são preces ao coração, como a todos os nossos órgãos, todo o nosso corpo, que nos atendem no momento ou depois. Jesus foi e é o educador por excelência, de quem herdamos as maiores lições para que possamos viver em paz com nós mesmos, respeitando aos outros, nossos irmãos em caminho. A ciência chegou ao ponto de trocar órgãos. Louvamos com carinho esse esforço dos homens. Todavia, o futuro nos irá ensinar que devemos trocar o modo de vida antinatural que o homem civilizado engendrou na ilusão de longevidade. A sabedoria somente nos traz felicidade quando acompanhada de educação. O corpo humano é um complexo que só fica bem quando está em harmonia com a criação universal. E o Evangelho nos ensina a retornar às coisas naturais, distribuindo para todos nós um conjunto de virtudes, filhas do amor, como caminhos para a felicidade e para a saúde do corpo e da alma. É interessante, muito interessante isso. Mais cedo eu estava lendo um post do Divaldo, que ele estava internado, foi muito tempo internado, saiu da história, ele está falando sobre isso, que era para ele ter desencarnado, mas ele recebeu uma moratória, era para ele ter desencarnado agora. E ele fala justamente disso, do nosso corpo, que inevitavelmente vai sofrer uma deterioração, vai perdendo energia e vai parar de funcionar em algum momento. Isso é uma coisa inevitável, por mais que a gente deseje prolongar a nossa existência encarnada por causa dos apegos que a gente tem aqui, dos nossos familiares, das condições de vida, até pelos trabalhos que a gente realiza, aquela coisa que muitos têm, né, em si, preciso deixar um legado, mas que, no fundo, é tudo apego à vida material. Não tem jeito, em algum momento, a vela acaba, se consome toda, e a nossa existência como um ser encarnado é interrompida, e a gente retorna ao mundo espiritual. E ele fala disso, exatamente, das energias que envolvem o seu organismo, né, causando desarmonias e, consequentemente, acabam por produzir algumas doenças. E como algumas doenças são modificadas e até, do ponto de vista terreno, curadas com a mudança mental que aquela pessoa consegue operar nas energias que ela absorve, que ela movimenta no seu próprio organismo. E tudo isso, né, que ele chama de amor, são todas as boas vibrações que a gente consegue pensar, consumir, absorver e emitir. Tudo isso
é o que mantém, de fato, a nossa saúde. Não são os remédios que a gente toma, os exercícios que a gente faz, a alimentação que a gente consome no dia a dia, que vai prolongar, de fato, a nossa vida ou não. Eu É acho. tudo aquilo que ele chama de amor, né? Diga, Diva. Não, é que, desculpa, eu achei que tinha terminado, mas Não, tranquilo. eu acho que, assim, tem uma coisa que é interessante sobre isso do corpo da gente, né? Essa história do conhece-te a ti mesmo é tão maior do que a gente imagina, né? Porque quando a gente se conhece a si mesmo, geralmente a gente pensa, né, nessa questão emocional, né, mental e tudo. Mas o corpo também a gente tem que conhecer, né? Quando você falou agora sobre estar bem, né? Exercício, alimentação, essa coisa toda, né? Como o corpo também avisa para gente o que é necessário. Só que nós temos sei lá, desligamos uma chave aí, não sei bem, que a gente não quer ouvir o nosso corpo, né? A gente não quer ouvir as necessidades do corpo, porque o corpo também, ele vai falando. E eu acho muito interessante isso, porque tem vezes assim, né, que, por exemplo, eu acordo com vontade de comer um feijão, alguma coisa assim, e uma vez alguém falou assim, ó, normalmente quando a gente tem essas coisas assim, é o corpo tá pedindo algum elemento desse alimento, dessa coisa toda, né? E aí a gente pensa assim, né? Eu adoro besteira, né, gente? Eu adoro chocolate. Eu, se pudesse, passava só disso. Mas é isso também, né? Essa coisa do doce, do quê? O que ele traz pra gente? O que é que eu busco com esse doce, com essas besteiras, com tudo? Qual que é que falta que faz ao meu corpo, né, físico, emocional, mental? E a gente, aí eu penso muito nisso do conhece-te a ti mesmo, né? Como que nós mesmos somos um grande experimento, né? Se a gente parasse para se observar, tanto nesses aspectos todos, e como que a gente poderia, né? Não quero, aí a gente não quero viver 150 anos, não, mas assim, viver melhor, né? Em todos os aspectos físicos, mentais e tal. E tudo passa por esse amor, né? Esse amor que a gente deveria ter conosco mesmo, com um todo, e essa certeza do amor, né? Divino por nós. Então, assim, é muito interessante tudo isso. E eu sempre vejo isso, conhece-te a ti mesmo, conhecer como que é muito importante isso. Isso é interessante. A gente se conhecer e também o que a gente produz, né, de reflexo ao nosso redor. Porque, nesse caso específico, depois eu vou procurar o post dele e vou colocar lá no grupo. A Joana de Ângeles, que é a mentora dele, já tinha avisado para ele, ó, está chegando o momento, não precisa arrumar a mala, porque você não vai levar nada. Então, já era mais ou menos programado. Então, tem um momento que ele falou, que eu achei isso muito emocionante, quando foi divulgado, porque começou isso já há muito tempo, né, o problema do câncer dele, que ainda não tinha sido divulgado. Quando foi divulgado na imprensa, ele disse que na mesma hora ele começou a sentir uma energia sendo enviada para ele, mas foi uma coisa tão forte que a espiritualidade se reuniu e achou, não, vamos dar mais um tempinho, vamos fazer uma prorrogação aqui para ele continuar mais um tempo de trabalho. Então, isso é importante também. O que a gente espelha para o mundo ao nosso redor. Porque não adianta você se preocupar, porque se a gente se preocupar só com a gente, não vou viver bem, vou fazer isso, aquilo, e não olhar ao redor. Se a gente não compartilha esse bem-estar que a gente quer para a gente com ao redor, a gente não tem reciprocidade, aquela coisa. Sorrir para a vida, que a vida sorrirá para você. Agradeça ao universo, que o universo vai agradecer. São frases de efeito que aparentemente são bobas, mas são de uma realidade profunda.
Então, por mais que a gente se preocupe, é a minha saúde, eu tenho que me preocupar, mas a minha saúde também é reflexo de tudo que eu crio ao meu redor. Então, no caso dele, claro que o conhecimento que o mundo tem de Divaldo não é o mesmo do Silvio, nem de ninguém aqui. A maioria do mundo não sabe nem que eu existo. Mas, assim, se o teu entorno consegue captar essa boa vontade, essa harmonia, esse desejo que tudo esteja bem, que caminhe conforme o amor que tanto é pregado para a gente, para nós e para todos os outros, eles começam a desejar isso para você também. E isso modifica a gente. Então, nem sempre são só as nossas vibrações internas que decidem as nossas preocupações que podem produzir saúde ou doença. É tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, eu posso estar super tranquilo, mas se eu começo a captar com frequência energias desarmônicas de alguém que está sofrendo ao meu redor e não tento reverter aquilo de alguma forma, aquela energia acaba me atingindo também, e não é minha, mas vai me atingir. Com o amor acontece a mesma coisa. Por isso se diz, dê amor. Você vai receber amor. Então, tudo aquilo que a gente entrega, a gente recebe. É aquela frase que a gente já viu aqui em alguns livros, né? Você pode plantar o que quiser, a colheita vai ser obrigatória. Plantou, vai colher. E é isso que a gente tem que estar atento, é pensar nisso, é viver de acordo com o que a gente aspira, mas não para amanhã. A gente tem que tentar viver com o que a gente aspira para daqui a 1000 anos. Não estou falando isso fisicamente, estou falando isso mentalmente, espiritualmente. A gente já ouviu, não, todos são deuses, vocês serão Cristo. Claro que eu não vou me transformar num Cristo de hoje para amanhã. Eu estou mais para Judas. Mas você tem que pensar nisso, eu tenho que fazer como se eu já estivesse lá, tentar fazer o mais próximo de como eu já estivesse lá. Que assim vou galgar passos nessa escalada, talvez com mais rapidez. Quando você fala assim, eu pensei no nós, né? Que a gente sempre fala, somos um, né? E quando a gente começa a prestar atenção nesse somos um, aí eu entendo isso quando você fala do nós, do ao redor, de tudo, né? Nós, a força do nós, né? O que a gente pode levar ao entorno, né? E todos nós, de alguma forma, né, estamos levando, né, alguma energia, alguma coisa para o nosso entorno, né? E essa responsabilidade do que a gente leva, né, para o nosso entorno, do que a gente recebe e do que a gente leva, né? É muito rico tudo isso, né? Porque e assim, é um trabalho, né? Eu fico olhando assim, gente, a gente prestasse mais atenção, né? Parece que a gente vive meio parece não, né? A gente vive no automático, né? Trabalho, casa, não sei o quê, comprar comida, não sei o quê, e vai vivendo nesse automático e deixa de ver, né? De parar para respirar e ver esse entorno da gente e ver que somos realmente todos nós, que a gente pode realmente fazer essa influência para dentro e para fora, que a gente pode se entregar, né, entregar para o criador, né, totalmente falar assim, tá aqui, é a sua, né, tô entregue, não no sentido de não fazer nada, mas assim, dessa confiança, né, e eu acho interessante isso, de que, quando você fala dessa questão do Divaldo, eu nem estava sabendo, né, como que esse momento que a gente está vivendo, que eu vejo, né, a vida no planeta, como é muito importante a gente
fazer essa irradiação de amor. Cada vez mais, assim, eu estou vendo essa importância da irradiação. Eu não falo de amor, mas de bem-querer, sei lá, de coisa de paz, de alguma coisa boa, né? Vamos lá, de tentar jogar para o universo e coisas boas, né? E é isso, da gente jogar essa coisa, né? Seja para o Divaldo ficar bem, seja para o Papa ficar bem, né? Porque são seres que, de alguma forma, trazem essa energia, né, de amor, que catalisam, vamos dizer assim, neles, né, essa energia, né? As pessoas olham para eles e falam: essa é a figura. E parece, às vezes, que no grupo, né, quando a gente pensa num grupo grande, no desaparecimento dessas pessoas, as pessoas ficam, entre aspas, né, se sentindo órfãos, né, e meio soltas, e meio sem um foco, né, sem aquela base. E parece, né, como você está falando, como eu disse, eu não sabia dessa história do Divaldo, eu falei assim: poxa, eu acho que a gente está vivendo realmente um momento interessante, hein, porque eles estão querendo tirar essas figuras todas para a gente aprender a olhar de outra maneira, né, e olhar de outra maneira, eu acho que é realmente isso, é essa busca do irradiar o amor, né. E tem um aspecto que é muito importante, que a gente fala aqui, estamos juntos, estamos irradiando, temos esse desejo de fazer o melhor de cada um, não por nós, mas por todo mundo. Mas a gente vive, isso é uma realidade que não pode ser negada, num mundo que essa opção que a gente está começando a ter, por grande parte da humanidade ao nosso redor, é taxada de idiotia. Se a gente for conversar isso em alguns grupos, não vão chamar a gente de idiota, mas vão pensar: um bando de idiota, porque não olha para si, porque não é egoísta, porque não está buscando só o seu benefício próprio. A humanidade ainda vivencia em grande parte isso. É aquela famosa frase, né, do farinha pouca, meu pirão primeiro. A gente vivencia isso. Então, esses pequenos núcleos de mudança que vão... A maneira de uma doença começar a contaminar o resto do corpo, né, a lógica vai ser a mesma, tem uma importância muito maior. A gente sabe da importância que esse nosso encontrinho aqui tem, de quantos espíritos encarnados que a gente não percebe, não visualiza, podem estar ligados aqui nesse momento, tanto para absorver as energias boas, como para tentar impedir que a gente realize esse nosso encontro. Mas tudo faz parte desse processo. E isso é uma coisa que só pode engrandecer tudo isso. Perceber que aquela coisa do passinho de formiga, um passinho de cada vez, né? O pessoal chama de baby step, né? É real. Que aquela coisa do faça a sua parte, que quando começa mais um faz a sua parte, mais um faz a sua parte, o todo vai se tornando grandioso, além da imaginação. Naquele filme, né, Até o Último Homem, né, em que o personagem principal começa sendo taxado de marica, de idiota, de maluco, de várias coisas depreciativas, ele se mantém firme nos propósitos dele. E, aos poucos, ele vai conquistando. E chega no final, ele passa a ser respeitado de uma forma que qualquer ação que aquele grupo, né, aquele batalhão fosse fazer, eles esperaram, né, o personagem fazer suas orações para que tudo desse certo da melhor forma, para seguir. E eles estavam indo para a guerra. Uma coisa que, a princípio, é guerra, que absurdo. Mas mesmo naquele momento, sem perceber, eles estavam esperando que uma força da natureza, que a divindade presente em cada um deles,
gerenciasse aquele momento para que aconteceria o que tem que acontecer, mas da melhor forma possível. E isso é o que a gente, de algum jeito, tenta fazer aqui. Eu creio que ninguém aqui espera que vai modificar o mundo, que vai angariar bilhões de espíritos empedernidos, desarmonizados, e vão torná-los anjos. Mas essa não é a nossa proposta. É só lançar a semente. A gente está aqui só para plantar a semente. Não é para colher os frutos. Os frutos vão ser colhidos em outra época. Nosso trabalho é simplesmente plantar, sem esperar nada, só plantar. Quantos frutos serão colhidos? Não é o que é o nosso pensamento, não é a nossa preocupação. Certamente muitos serão. E talvez a gente tenha a oportunidade de estar aqui na colheita para colher esses frutos também. Mas a nossa função agora é só colocar, fazer um furinho na terra e botar a semente. Fazer um furinho na terra e botar a semente. E continuar até o momento que alguém chegue e bata no nosso ombro. Nós já plantamos demais, vamos colher agora.